quero chamar a sua atenção para algo. Qual é o caminho? Qual é a vereda? Qual é a jornada? Qual é a estrada do cristão? Porque nós temos escutado em muitos altares, em muitos púlpitos, pregadores, pastores, palestrantes, coaches, pregando um evangelho que não é o evangelho segundo o que Cristo pregou. Um evangelho de promessas, como se Cristo fosse o resolvedor dos problemas, como se a promessa de Deus em Cristo Jesus fosse que ele viesse a essa terra para resolver problemas. Pessoas chamando outros ao altar com a promessa: venha para Cristo, que Cristo vai restaurar o seu casamento. Venha para Cristo, que Cristo vai curar você e a sua família. Venha para Cristo, que você vai prosperar financeiramente. Venha para Cristo, e tantas promessas feitas somente para esse mundo, para essa vida. Não há mais aquela mensagem: você deve se arrepender dos seus pecados, você deve se converter das suas mazelas, você deve se arrepender e se voltar a Jesus Cristo. E não é Ele que tem que aceitar o ser humano, mas é o ser humano que tem que entregar a sua vida completamente a Ele. Nós não temos mais escutado esse evangelho. O evangelho tem perdido na boca de alguns o seu real sentido. Mas quando Jesus ele chama alguém, o chamado é algo que traz um ultimato, é algo que é radical, é algo que você deve largar a sua vida, você deve perder a sua vida para viver agora uma novidade de vida. A vida que Ele chamou, a vida que Ele criou, o projeto, o propósito, desde a eternidade para você. O caminho é espinhoso. Naum fala: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Paulo, orientando Timóteo, ele diz: porque todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus, esses padecerão perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual é o Jesus que você tem escutado? Qual é o evangelho? Qual é a boa nova que você tem ouvido? Porque quando Jesus ele chega para os discípulos, ele fala: aquele que quer vir após mim, esse deve tomar a sua cruz. Esse deve negar a si mesmo. E depois de fazer isso, ele deve seguir-me. Porque se você diz que você está em Cristo, você deve andar em novidade de vida. Você deve ser agora uma nova criatura. Você deve clamar e dizer para o mundo ouvir, como Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Porque o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era louvado, ele era admirado, ele era exaltado. As mães judias de Jerusalém, elas olhavam para Paulo e elas desejavam que os seus filhos fossem, quando crescessem, igual ao apóstolo Paulo. Porque Paulo ele relata lá em Filipenses capítulo 3, ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu era circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, eu era da tribo de Saul, primeiro rei, a tribo de Benjamim, eu era hebreu e eu sou hebreu de hebreus, eu era fariseu, eu perseguia a igreja do Senhor, eu era zeloso, eu era irrepreensível. Esse era o meu diploma, esse era o meu certificado, essa era a minha conduta, essa era a minha posição, esses eram os meus títulos. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Jesus Cristo.
E agora eu considero essas coisas, todas essas coisas, por perda. E elas são para mim como esterco, para que eu possa ser achado nele. Para que naquele dia ele me diga: servo, fiel e bom, justo, entra no gozo eterno, no céu. Entra nesse lugar de descanso em Cristo, nesse lugar de abundância de alegria. Porque quando Paulo ele pega as cartas que davam autoridade para ele ir até Damasco perseguir a igreja com os sacerdotes, e ele vai para prender, ele vai para matar, ele é contra a igreja de Jesus Cristo, ele é um fariseu respeitado. E quando ele chega lá em Damasco, no caminho, na estrada, a Bíblia diz que o céu, ele resplandece uma luz que nunca foi vista por homem algum. E Paulo, ele cai cego. E ele já diz quando ele cai: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo fala: Senhor, o que você quer que eu faça? Então Jesus direciona ele a entrar na cidade e ele a ficar na casa de um certo homem. Ele passa 3 dias e 3 noites em jejum, cego, buscando uma resposta desse Senhor maravilhoso, cheio de graça, cheio de misericórdia. E quando Jesus manda Ananias até a casa desse homem, Ananias ora por Paulo. As escamas que estão nos olhos de Paulo caem e Paulo volta a enxergar. Mas Ananias entrega uma profecia para Paulo. Ele diz: Paulo, o Senhor manda dizer o seguinte: eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. As pregações hoje em dia não tem nada mais a ver com o Evangelho. O Evangelho é para você levar a sua cruz. O Evangelho é para você renunciar a si mesmo. O Evangelho é para que você, o seu eu, o seu ego e o meu ego morra, para que a glória de Cristo venha resplandecer em nós. Deus quer novamente nos chamar ao arrependimento. Deus quer novamente levantar pregadores que preguem o Evangelho, que preguem a verdade, que não massageiem o ego das multidões para que vejam os lugares lotados. Não, Deus quer novamente chamar vozes, Joãos Batistas, que preguem a verdade do Evangelho. Que você seja achado fiel, que você não saia da posição, que você volte a pregar a verdade da palavra do Evangelho. Deus está nos chamando para sermos verdadeiros pregadores, verdadeiros anunciadores, verdadeiros homens e mulheres que não se dobram, que não se prostram a outros deuses, a outras verdades, a outras realidades, mas que nós continuemos fiéis a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Que Deus te mantenha fiel, que Deus te conserve fiel. Deus te abençoe.